Olá, pessoal. Aqui é o professor Rafael e a gente está fazendo aquela correção dos exercícios que a gente deixou, né, de revisão ali para avaliação, certo? Para a prova parcial que vocês vão fazer sexta-feira amanhã. Então, hoje eu vou disponibilizar ali a correção comentada das questões. Foram 5 questões ali envolvendo ali conhecimento ali sobre fuso horário, sobre a dinâmica de movimentação, né, a questão da orientação geográfica também. Então, a ideia hoje é a gente fazer uma leitura juntos aqui e eu vou fazendo um comentário ali das questões. Eu compartilhei aqui a tela do computador para que vocês possam observar também ali a leitura que eu for fazendo ali do enunciado. Beleza? Então, a questão número 1, né? É, coloca ali, aparece ali como uma questão de física, né? Mas na realidade é um conhecimento que está dentro da área de geografia também. Pode ser até um conhecimento que nas questões de Enem pode ser ali interdisciplinar, né? Enfim, envolve ali também um conhecimento ali sobre a dinâmica do planeta, então pode estar dentro ali é, da física, né? A parte ali de astronomia. Então vamos lá. A Terra não é um planeta qualquer. Para dar-se a ideia das dimensões da Terra, eu lhe direi que antes da invenção da eletricidade era necessário manter um conjunto eh, era necessário manter para o conjunto dos 6 continentes um verdadeiro exército de acendedores de lampiões. Isto fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro, vinha a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália, e depois os da China e da Sibéria. Em seguida, vinha a vez dos acendedores da Rússia e das Índias, após os da África e da Europa e também os da América. Era um espetáculo grandioso. Então, na realidade, ele está falando, né, do processo ali em que a gente vê a rotação do planeta e a gente viu ali que o movimento é um movimento anti-horário. Então, a Nova Zelândia primeiro, né, vai ver ali o nascer do sol, na sequência ali, os outros países que estão mais a oeste vão ver depois, né, o nascer do sol, né? Então, vai amanhecendo primeiro para os países que estão a leste e vai anoitecendo também primeiro os países que estão a leste. Então, por isso, essa questão ali das lanternas, né, que iam sendo acendidas, né, aos poucos ali. Então, vamos lá. Sinal verdadeiro ou falso, né? A partir das observações lá do Saint-Exupéry, né? O, Ele era aviador, né? Então ele trabalhava, né, no serviço de entregas de aviação. Então ele observava toda essa dinâmica do planeta, né? Além de escritor também, escreveu, né, o Pequeno Príncipe, né, a obra mais famosa dele ali. Inclusive tem uma relação aqui com a nossa cidade, né? Não sei se vocês sabem. Ele aportava aqui em Florianópolis, né? Nessas viagens dele e por conta disso a gente tem algumas referências aqui na nossa ilha para o Saint-Exupéry, né? O pessoal que achava difícil pronunciar o nome dele, então virou Zé Peri, né? Então a Lagoa do Peri, uma referência a ele, né? A Avenida Pequeno Príncipe, né? Então todos esses são referências ali ao escritor francês. Mas vamos lá, vamos às questões ali, ó. É, A Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste para leste em torno do seu próprio eixo. Essa aí é verdadeira, né? De oeste para leste, nesse sentido anti-horário que a gente já havia comentado. Então, essa aí seria uma questão verdadeira. A Rússia é um país de grande extensão territorial latitudinal. Latitude seria, né, na disposição norte-sul. É, e por isso apresenta mais de um fuso horário. Não, na realidade, o que vai alterar os fuso horários não é a latitude, seria a extensão longitudinal. A Rússia tem, né, um grande território, uma grande extensão longitudinal, desculpa, né? Então seria, né, nessa extensão leste-oeste que a gente vai ter uma variedade de fusos horários. Então essa aí seria falsa, beleza, galera? Vamos dar sequência aqui.
É que eu tenho que tirar minha carinha aqui que está aparecendo. Está no meio da questão aqui. Vamos lá. O Brasil tem 4 fusos horários e a hora oficial de Brasília é de -3 em relação a Greenwich, né? Então a gente sabe que o horário oficial de Brasília, inclusive é o fuso horário em que nós estamos aqui, em Florianópolis, é o fuso 45 oeste, né? Então, -3 horas em relação ao fuso de Greenwich. Então, essa aí está verdadeira. Países como China e Japão, localizados a leste de Greenwich, têm as horas adiantadas corretamente, né? Então, todos os que estão a leste de Greenwich vão ter ali suas horas adiantadas em relação ao que está a oeste. Então, a próxima verdadeira também. E a última ali, ó, o movimento de translação é responsável pela existência do dia e da noite. Não, essa aí bem facinha, né? Todo mundo sabe aí que translação está relacionada às estações do ano, né? Dias e noites seria um movimento de rotação. Então, a alternativa correta aí seria, né, o gabarito ali, a letra A. Vamos dar sequência aí, então. Questão número 2, também coloca ali como uma questão de física, né, de astronomia, mas pode cair dentro do contexto das provas de geografia também. Envolve ali um conhecimento sobre a posição do nosso planeta, né, a incidência do Sol no nosso planeta. Vamos lá. O milagre de viajar. Eu não vou fazer a leitura aqui da poesia ali, porque senão a gente vai se estender muito. Vamos lá. Vou já partir para o enunciado aqui. Até depois vocês podem fazer ali uma interpretação mais poética do que a minha. Minha cara aqui meio de cansado, eu acho que não vai funcionar muito aqui eu fazendo essa leitura, né? Inspirada assim, né? Então vamos lá. Os versos, os dias repletos de sombras moventes, o rum e de viajar, no texto 2, nos remetem a aspectos da orientação cartográfica, bem como sua utilização em nosso cotidiano na superfície terrestre. Acerca do uso da sombra que se move ao longo do dia e do rumo no auxílio de nossos deslocamentos, considere a ausência de nuvens e analise as afirmativas a seguir, né? Então, um dia sem nuvens, onde a gente possa ver nitidamente ali o sol e a sombra que ele projeta, vamos avaliar ali as questões ali, dizendo as afirmativas ali dos numeradas, né? Então vamos lá. Ó. Primeira, estando sobre o Trópico de Capricórnio, né? Capricórnio no hemisfério sul, né? Corta aqui o nosso território, né? Mais ou menos ali pelo estado de São Paulo, né? Estando sobre o Trópico de Capricórnio durante o solstício de inverno. Então, no solstício de inverno, seria um momento. Desculpa, gente. Solstício de inverno seria um momento em que o Sol está atingindo de maneira mais perpendicular o hemisfério norte, né? Nós aqui no hemisfério sul estaríamos mais afastados do Sol, então receberíamos ali a incidência dos raios solares de maneira mais oblíqua, mais inclinada. E se o Sol ele está mais projetado ao norte, nós que estamos ao sul, ao longo do dia, a gente vai ver, ó, essa sombra, o Sol está aqui. Se um poste está aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, durante o período claro, um poste na vertical, em algum momento terá sua sombra projetada para o sul. Então, o que a gente vai ver é o Sol mais aqui, né? Então, ele vai atingir mais aqui o hemisfério norte, seria aqui, né? E a gente vai ver, ó, que um poste projetado aqui, em algum momento, ó, ele vai nascer aqui, o Sol vai passar aqui. Se o Sol está aqui, ó, em algum momento essa sombra vai estar projetada ao sul, próximo do meio-dia, provavelmente, né? Então, ele vai de sudeste, passa ali, né, a orientação ao sul e se põe a sudoeste, certo? Então, sudoeste, né? Então, a gente vai ver esse movimento do Sol. Então, ele está dizendo que em algum momento, se a gente está no hemisfério sul e é um período de solstício de inverno, né, o Sol está no hemisfério norte,
nós aqui do hemisfério sul vamos ver a nossa sombra projetada numa orientação mais ao sul. Em algum momento ela vai estar projetada exatamente para o sul. Então, essa aqui estaria também... cadê? Vamos ver. Estando sobre o Trópico de Capricórnio, no solstício... estando sobre o Trópico... estamos falando da número 1, já confundi aqui com a 2. Sobre o Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno no hemisfério sul, durante um período claro, um poste na posição vertical, em algum momento, terá sua sombra projetada ao sul. Então, a questão número 1 está correta. Agora, para o número 2. Estando sobre o Trópico de Capricórnio, no solstício de verão para o hemisfério sul, né? Então, agora o Sol está mais projetado para o hemisfério sul. Ele vai incidir de maneira perpendicular... incidir de maneira perpendicular no Trópico de Capricórnio. Estando sobre o Trópico de Capricórnio, no solstício de verão no hemisfério sul, um observador verifica que, ao longo do período claro, o deslocamento da sombra de um poste descreve um arco voltado para o norte. A gente vai ver que num solstício de verão no hemisfério sul, não haverá sombra. Na realidade, a sombra ela vai se deslocar, né, no sentido oeste-leste. A gente está no momento em que a gente está recebendo ali o Sol de maneira perpendicular no hemisfério sul, na linha do Trópico de Capricórnio. Então, se a gente está em cima do Trópico de Capricórnio, a gente vai estar exatamente numa linha onde o Sol atinge o planeta de maneira perpendicular. Então, ele vai passar... a sombra ela vai se deslocar, ela nasce no leste, a sombra vai estar projetada exatamente no oeste. E ao longo do dia, essa sombra vai diminuindo. Quando chega meio-dia, não vai ter sombra, que ele vai estar exatamente, né, a pino em cima desse poste. E, né, depois, ali, quando o Sol se desloca para o oeste, a sombra vai estar deslocada para leste. Né? Então, nesse caso aqui, nesse dia em específico, onde a gente tem um solstício de verão no hemisfério sul, se você está exatamente em cima do Trópico de Capricórnio, você não vai ter essa sombra, não vai estar deslocada nem a norte nem a sul. Ela vai estar passando, ela vai ter uma orientação oeste-leste, né? E no período do meio-dia não vai ter sombra, certo? Seria aqui a número 2. Não haverá sombra meio-dia. Número 3. Estando sobre o Trópico de Câncer, né, hemisfério norte, e ao meio-dia vendo que um poste na posição vertical não projeta sombra, um observador deduzirá que se trata de solstício de inverno no hemisfério sul. Então tá certo, né? Sem sombra ao meio-dia quer dizer que é solstício de verão ao norte. Ele está, né? Ele está no Trópico de Câncer, e se ao meio-dia não tem sombra para ele, significa que é exatamente o dia ali do solstício, né, o máximo de inclinação que o hemisfério norte, né, vai ter em relação ao Sol, o máximo de... a energia do Sol vai estar projetada no hemisfério norte, né, de maneira menos oblíqua, isso no Trópico de Câncer, e no hemisfério sul ela vai estar mais inclinada, né? Então, nesse caso aqui, se é o solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul. Então, está correta, que é número 3. E a número 4, estando sobre o Trópico de Câncer, também no hemisfério norte, ao meio-dia, ao ver a sombra de um poste na posição vertical projetada para o norte, um observador deduzirá que se trata do solstício de verão no hemisfério norte. Não, nesse caso, teria que ser o solstício de verão no hemisfério sul, né? Então, essa aqui está incorreta. Então, a gente viu ali que as alternativas corretas foram ali a número 1 e 3. Então, gabarito letra B. Seguindo aqui para a questão número 3. Vamos lá. Essa aqui,
está dando ali como uma questão de física também, né? Os estudos ali ele faz uma classificação meio aleatória ali das questões, né? Uma questão isso aqui muito dentro da área ali da geografia, né? A dinâmica do planeta, dos movimentos, né? Das convenções ali da formulação do fuso horário. Então vamos lá. Uma questão parecida com o que a gente comentou, né? Naquele vídeo explicando sobre o fuso horário, eu dei um exemplo, né? Onde a gente coloca essa questão ali do deslocamento, né? Então muitas questões trabalham essa lógica de perguntar, né, qual vai ser o horário em regiões com fuso horário diferente e levando em consideração o tempo de deslocamento da viagem. Mas essa aqui tem um detalhe a mais. Ele não vai dizer qual é o fuso, ele vai dizer qual é ali as linhas de latitude e longitude. Mas com isso, né, se a gente sabe ali aquela ideia dos limites dos fusos horários, a gente sabe em que fuso está localizado esse ponto, né? Essa coordenada geográfica aqui, né? Então, um voo sai às 19 horas do dia 20/3 do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, localizado a 23 graus, aproximadamente 23, né? 23 graus, 25 minutos e 55 segundos. Aproximadamente 23 graus e meio, né? Então, bem próximo do Trópico de Capricórnio. São Paulo fica próximo do Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é 23 graus e meio, né? Então 23 graus e 30 minutos, né? 23 e 30, né? Seria assim, o Trópico de Capricórnio. E no caso aqui, ó, ele diz também a longitude, que é de 46 graus, 28 minutos e 10 segundos oeste. Esse aqui é até fácil. A gente sabe que São Paulo está dentro do horário de Brasília. A gente sabe que é o fuso -3 em relação a Greenwich, né? Mas a gente poderia também, se eu não soubesse disso, eu poderia descobrir fazendo ali, né, aquele cálculo, né? O fuso 45 oeste, na realidade, ele está as localidades que estão ali entre 37 graus e meio e 52 graus e meio, todas essas localidades estão dentro do fuso 45. A gente viu que a linha 45 graus é a linha que está no meio do fuso, né? Ele tem um intervalo de 7 graus a menos e 7 graus a mais. 7 graus e meio, né? 7 graus e meio a menos, 7 graus e meio, 7 graus e meio a mais. Então, 45 é exatamente a linha que está no meio do fuso, seria 45 menos 7,5, né? Então, a gente vai ter ali 37,5 e a gente vai ter, ao mesmo tempo, a 45 mais 7,5, eu vou ter ali os 52,5. Então, nesse intervalo, né? Nesse intervalo, cujo fuso é o fuso 45, o fuso que comanda esse intervalo é o fuso 45, todos esses que estão nesse intervalo, né, estão dentro ali do horário -3 em relação a Greenwich. Da mesma maneira, né, que a gente observa ali, ó, Roma, Itália, tá, ó, a longitude dela é 12 graus, 14 minutos, 20 segundos, aproximadamente ali, ó, 12 graus, né? Então, 12 graus eu sei que está no fuso +1. Por quê? O fuso 0, a linha ali 0 graus, ela tem um intervalo de 7 graus e meio a mais, 7 graus e meio, né? 7 graus e meio a leste, 7 graus e meio a oeste. Então, esse intervalo é o fuso 0. Passou de 7,5, eu já estou no fuso 15, né? A linha ali central é 15. Então, ali, ó, eu vou o fuso 15 ele vai de 7,5, aí 15 é exatamente o meio do fuso, e o limite dele é 22,5. Né? Então, nesse intervalo de 7,5 até 22,5, toda essa localidade ali está dentro do fuso 15. Né? Então, aqui então eu sei, ó, 15 eu sei que é o fuso +1 em relação a Greenwich. Então, a diferença, né, de São Paulo até Roma, na Itália, são de 4 fusos. Né? São 3, né, do Brasil até Greenwich e mais um a leste em direção, né, à Itália.
Roma, na Itália, né? Então, a gente vai ter ali uma diferença de 4 fusos. Então, a gente faria ali uma contabilidade e iria acrescentar o tempo de voo, né? Então, ó, se ele saiu, vamos ver ali qual é o horário que eu já me perdi. Às 19 horas, vamos fazer ali, ó, 19, 20, 21, 22, 23. Seriam 11 horas da noite, né? Se fosse um deslocamento instantâneo, um teletransporte, né? Só que esses 23 horas seria se fosse um deslocamento instantâneo, só que a gente tem que botar as 11 horas a mais, né? Então, na realidade, eu estou falando de 11 horas a mais porque eu sei que de São Paulo para Itália, eu estou me deslocando em direção a leste, né? Então, a leste a gente já viu que a leste eu adianto horas, né? Então, 23 eu iria adiantar mais 11 horas, que seria ali, né, o tempo do voo. E aí, se a gente fizer essa conta, né, a gente vai ter 23 horas, né, 24, aí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, seria até 10 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, ó, seria aqui a letra B, ó, 10 horas da manhã, já do dia 21/3, pois vamos estar 4 horas de fuso adiantados em relação ao Brasil, né? Então, são essas 4 horas mais as 11 horas de viagem. Beleza? Vamos passando para a próxima aí. Questão número 4 aqui, ó, uma questão que fala ali de um acidente aéreo, né, de um voo ali, Air France. Eu vou seguir direto aqui para as questões do enunciado, depois a gente volta ali para o texto, para a gente adiantar ali. Né? Mas dá para ver, né, que foi um voo, saiu aqui, ó, às 19 do Rio de Janeiro, último contato às 22 horas e 30 minutos. Ele coloca ali, ó, fazer um voo, sumiu dos monitores de radar, 3 horas no horário de Brasília, no litoral brasileiro, próxima região equatorial. Aí vai dizer, né, que ó, o pouso estava previsto para as 11 horas e 10 minutos na França, o horário aqui do Brasil, né, de Brasília, seria 6 horas e 10 da manhã, mas aí, né, teve acidente, uma região de baixa pressão atmosférica, é uma região ascendente de ventos, uma região que a gente vai ver no conteúdo ali de climatologia, que é uma região bastante estável, tem bastante tempestades tropicais, né? Então acabou tendo um acidente em que o avião sumiu do radar, né? E houve vítimas lá desse voo. Então vamos ver ali as alternativas ali para a gente ver quais delas estão corretas e fazer a somatória, né? Uma questãozinha de somatória. Se o voo Air France decolou no dia 1º de junho de 2009 do Rio de Janeiro com mais de 200 passageiros, caso não ocorresse a tragédia, teria desembarcado em Paris no dia 31 de maio. Não, ele estaria voltando, né, às horas. Não, na realidade, como ele está mais a leste, né, como a França fica mais a leste do Brasil, as horas seriam adiantadas, então não teria como, né, voltar um dia do calendário, né? Então essa aqui está incorreta. Ao analisarmos as informações contidas no mapa, o voo 447 Air France era direto, ou seja, sem conexões ou escala. Sim, seria um voo direto, né? Um voo, né? O mapa aqui está nos colocando, é um voo transatlântico sem parada, né? Uma paulada só, é só água embaixo, segura na mão de Deus e vai, né? No caso, esse aqui, coitados, né? Caíram dentro d'água. Então, aqui está correto, né? Um voo transatlântico, né? Passando ali pelo Oceano Atlântico, sem escala, direto, né? Do Rio de Janeiro para a França. Né? Vamos lá. A próxima ali. Número 4. A aeronave desapareceu uma área que compreende a costa brasileira e a costa africana. Né? Então, está aí a costa do Brasil e a costa da África. Correto também, tranquilo. Número 8. O fuso horário de Paris está mais adiantado se comparado ao do Rio, devido à sua localização no hemisfério norte. Ele vinha bem, no finalzinho ali escorregou, né? Então, eu digo escorregou, uma piadinha aqui, que ele
falou bobagem, né? A diferença, de fato, Paris está mais adiantado que o Rio de Janeiro, mas não porque está no hemisfério norte, e sim porque está mais a leste, né? Então, o fato de estar norte ou sul não interfere na questão ali do fuso horário. Então, a 8 está incorreta. A número 16. A aeronave decolou de uma cidade que se localiza próximo ao Trópico de Capricórnio. Correto, né? Então, a gente sabe que... a gente até viu na questão anterior, né? São Paulo está ali 23 graus e 25 minutos e o Trópico de Capricórnio ele está a 23 graus e meio, né? Então 23 graus e 30 minutos, né? Então o Trópico de Capricórnio passa muito próximo à cidade de São Paulo. Correto isso aí, né? Isso aí exige um pouquinho de conhecimento geográfico, de mapa, né, e tal. 32. O voo da Air France desapareceu em uma área que se encontra ao norte do paralelo 23 graus, 23 graus e 27 minutos. Isso aqui seria próximo do Trópico de Câncer, né? 23 graus e meio seria o Trópico de Câncer, e o Trópico de Câncer passaria bem aqui, ó, bem ao norte da África, né? Pegaria ele em Marrocos, Argélia. Então, se ele disse ali que ele caiu numa região equatorial, então não poderia estar acima do norte, ao norte do Trópico de Câncer, beleza? Aí seria já uma região temperada norte, né? Então, essa aqui está incorreta. Então, gabarito ali a questão 2, 4 e 16. Beleza? Para a gente finalizar ali, ó, vamos para a questão número 5. Questão ali do... Vamos ver. Conhecimentos gerais, né? Também envolve ali um conhecimento ali de fuso horário, né? De localização, orientação geográfica. Então, está dentro do conhecimento de geografia também. Torcedor de Cuiabá, Mato Grosso, esteve presente nas últimas 3 partidas finais da Copa do Mundo. Espera aí que eu tenho que tirar aqui minha câmera que está em cima da questão. O torcedor de Cuiabá esteve presente nas últimas 3 partidas finais da Copa do Mundo, da FIFA. Elas ocorreram... Vou traduzir aqui, né? FIFA quer dizer Federation International de Football Association. Que onda, hein? Tô nojento. Elas ocorreram em Berlim, Alemanha, em 2006, Johannesburgo, na África do Sul, em 2010, aqui da Vuvuzela, e no Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Ele pretende também assistir a final da Copa de 2018. Pô, depois de 2014, o cara ainda tem coragem de ver, né? O cara é corajoso. Que será realizada em Moscou, na Rússia. E a outras finais no futuro, né? O cara gosta de Copa. Nesse contexto, ele se deparou com questões de fuso horário. Sim, os fusos horários têm sua hora definida a partir do Greenwich Meridian Times, GMT, né? Meridiano, o tempo meridiano de Greenwich, definido como marco 0 graus. Isso localiza em Londres, Inglaterra. Cada fuso equivale a uma hora correspondente a 15 graus de longitude, considerando que a Terra gira em torno do seu eixo no sentido oeste-leste. Beleza. Vamos ver ali quais das alternativas estão corretas. Então, quando viajou, de 2006, ele fez um voo direto com duração de 12 horas e 45 minutos. O voo saiu de São Paulo, 45 oeste, né? 45W, né? Poderia estar também. Às 10 horas e chegou em Berlim, que está, né, 15 leste, então no caso é um mais 1, né? Aqui seria o menos 3, aqui seria o fuso mais 1. Então a diferença de 4. Só que em Berlim a gente vai ter um horário de verão para eles, né? Então o relógio é adiantado 1 hora. Então vamos fazer essa contabilidade ali, ó. Ele saiu de São Paulo às 10 horas. E a gente viu que a diferença são 4 horas de fuso. Eu estou me deslocando em direção a leste, eu vou aumentar, então, 4 horas. Né? Então, seriam 10 horas, 11, 12, 13, 14. 2 horas da tarde, isso se fosse
um voo instantâneo sem o tempo de deslocamento, né? Só que a gente viu que teve 12 horas e 45 minutos. Então, 4 horas da tarde mais 12 horas e 45 minutos seriam 2 horas da manhã, 2h45 da manhã. Só que a gente viu que o horário está adiantado 1 hora, então seriam 3h45 da manhã. Então tá certo, ó, tudo que ele colocou aqui tá certo. Saindo às 10 horas, tendo, né, 4 horas de diferença de fuso, a gente está se deslocando a leste, o tempo foi de 12 horas e 45 minutos, ele chegaria lá às 2h45, só que como é horário de verão em Berlim, 3h45. Então, o número 1 está correta. A número 2, vamos ver. Quando ele estava em Joanesburgo, na partida final de 2010, que se iniciou às 3h30 do dia 11/7, o Brasil transmitia, a transmissão da final foi feita no horário oficial, ou seja, às 10h30. Então, a gente vai ver que a diferença, né, de Joanesburgo para o horário de Brasília, ó, são mais 3 em Joanesburgo, em direção, a gente saindo de Joanesburgo, indo em direção oeste, né, no caso o horário de Brasília, a gente teria uma diferença de -5, né, horas ali de diferença. O fuso, eu me deslocando para o oeste, eu diminuo horas, e a gente vai ver, do +2 para o -3, uma diferença de 5 horas, então. Então, se em Joanesburgo eram 3, né, 15h30, então, diferença de 5 horas, 10h30, correto. No entanto, devido à hora legal em alguns locais do território brasileiro, o horário dessa transmissão foi diferenciado. Sim, a gente viu que esse é o horário de Brasília, mas no território brasileiro a gente tem outros fusos, né? Então, quem está, por exemplo, em Mato Grosso vai ter um outro fuso horário, né? Quem está em Fernando de Noronha vai ter um outro fuso horário. Então, né, dependendo da sua localização, você pode ter esse horário diferenciado. Então, essa aqui também está correta. Vamos lá para número 4. Para assistir a final em 2014, no Rio de Janeiro, o torcedor percorreu... essa aqui é uma questão... Esse enunciado aqui, ó, eu não vou levar ele em consideração, porque, de fato, esse aqui é um enunciado de física, né? Vai falar ali velocidade média, deslocamento e tal. Já adianto para vocês que é correto, né? Para a gente não ficar gastando nosso tempo aqui. Pergunta ali para o Alan. O Alan vai tirar dúvidas de vocês dessa questão aqui, beleza? Senão, vai que eu falo bobagem aí e me complico. Mas essa alternativa aqui seria... Por isso, talvez ele tenha colocado como uma questão de conhecimentos gerais, né? Tem ali alguns elementos de física também, né? Velocidade média, né? Vai ter ali a distância, vai dar o horário, você vai fazer aquele cálculozinho para ver ali qual foi ali a velocidade média, 10 horas e tal. Então, a gente tem que ver se está correspondendo ali, botando a fórmula lá, aplicando a fórmula, né, de deslocamento, velocidade, beleza. Velocidade constante, né, uniforme. Então, vamos passar para a questão número 8. Vamos avaliar para ver se ela está correta. O jogo da final de 2018 está previsto para acontecer às 18 horas, em Moscou, que está a 3 horas adiantados em relação ao Grêmios. Mas seus familiares em Cuiabá, que estão -4, assistirão com a transmissão ao vivo às 14. Não, se a gente vai ver, ó, a diferença são de 7 horas, né? Mais 3, -4, 7 horas. E se ele está em Cuiabá, eu vou, né? Em relação a Moscou, Cuiabá está com horário atrasado quantas horas? 7 horas, né, de atraso. Então, se eram 18 horas em Moscou, em Cuiabá seriam 11 horas da manhã. Beleza? E vamos ver aqui, 16. Considerando a possibilidade de futuras finais com edições da Copa de 2018 serem alterados para o mês de setembro, os familiares do torcedor não precisarão se preocupar com o horário de verão
no Brasil, eles estiverem em vigência, pois não é adotado em Cuiabá devido à sua posição geográfica. Não, né? O horário de verão, gente, esse ano a gente não teve, né? O presidente, o louco lá, ele não está fazendo nada do que é importante, mas o horário de verão ele ficou preocupadíssimo com isso e aboliu o horário de verão, né? Esse ano a gente não teve. Mas quando a gente tem horário de verão, é um horário que é adotado, né, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, né? Então, o centro-oeste a gente considera também, né, os estados do centro-oeste, eles também alteram o horário ali no período ali do horário de verão. A gente só não altera na região norte e nordeste, porque são regiões que estão muito próximas à linha do Equador, então não há uma variação muito grande de insolação, né, de energia do Sol ao longo das estações, então não faz muito sentido fazer essa alteração dos horários, né? Então, só quem fica de fora serão os estados do norte e do nordeste. Beleza? Então, aqui, ó, gabarito 1, 2 e 4. Certo, gente? Então, ó, estamos finalizando ali o gabarito comentado. E aí a gente já vai disponibilizar a prova para que vocês façam. Vai estar mais ou menos parecido com essas questões aí que a gente colocou, beleza? Algumas questões de orientação, saber ali, né, o movimento do planeta, as consequências do movimento do planeta aqui na nossa superfície, como a gente vai observar o deslocamento do Sol, né, a trajetória celeste dele, como é que a gente vai observar a questão de sombra e tal, o nascer, o poente do Sol, a gente sabia ali a questão do deslocamento, os fusos horários, né? Qual é a lógica ali dos fusos horários. Então, esse aí vai ser o conteúdo que a gente vai abordar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado, que o pessoal possa ali fazer a revisão e estar preparado ali para a nossa provinha de amanhã. Beleza? Grande abraço a todos. Vamos nos comunicando, nos falando e até a próxima.